Olá, meu nome é Grace Correia, da GSE, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo para a audiência, para que você possa absorver ao máximo sobre recursos humanos. E eu gostaria também de apresentar minha convidada, Rai. Oi, hello Grace. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raiele, sou gestora aqui de RH e coordenação geral da GSE e é uma honra para mim estar aqui hoje. Quanto tempo, né, de experiência? Quantos anos, Pois Rai? é, especialista em um pouquinho na área de RH por volta de uns 15 anos mais ou menos, e a gente vai aqui falar um pouquinho de RH para vocês hoje. Tudo bem. Então vamos começar pela pergunta crucial: o que é recursos humanos? Porque a gente tem departamento de recursos humanos, Sim. tem pessoas alocadas nesse departamento, mas pouco se fala. O que o recursos humanos faz? Bom, o recursos humanos, ele é muito estereotipado, como se fosse, é só benefícios, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho que o recursos humanos não é só isso, Legal. né? Ele vem aqui para ajudar o colaborador a ser desenvolvido, a ajudar a empresa, né, nessas novas tecnologias. Então, eu posso dizer que o RH hoje ele veio para ser um braço direito da empresa e para ajudar em todos os recursos, porque ele está ligado em todos os setores. Você está sendo modesta, né? Braço direito? Só um Braço pouquinho, né? direito, braço esquerdo, né? O RH ele quer trabalhar bem junto ali com a liderança, com a coordenação, para ajudar no desenvolvimento das pessoas e tudo mais, para que a empresa consiga alavancar, né, e crescer a cada vez mais. Verdade. Então a gente brinca, né? Hoje em dia você tem uma área industrial, você tem uma área comercial, que você Sim. tem recursos materiais, É. tem conexões infinitas aí com o mundo globalizado. Porém, se não houver pessoas treinadas, capacitadas, sendo acompanhadas, o resultado ele não vem. Mesmo que você tenha toda a estrutura, né, necessária, se o seu RH não estiver ali trabalhando junto com as pessoas, pode ser que aquilo não aconteça. Verdade. Né? Então, o máximo que a gente pode tentar é ali estruturar as pessoas, não só fisicamente, né, no dia a dia, com uma boa cadeira, brincadeira, mas isso também faz toda a diferença ali para o profissional e dá acessos, né, dá ferramentas para que ele consiga também desenvolver o seu trabalho. Porque Exatamente. não é só eu ter um bom profissional, mas também a qualidade de vida desse profissional na organização. Perfeito. Quanto mais bem inserido nesse ambiente, mais senso de pertencimento, Isso. mais senso de que está sendo acompanhado, que antigamente tinha aquela questão de punição, né? De não fez, vai ser punido. Era uma relação de serviçal. E o RH, ele vem para desconstruir isso, né? Ao longo dos anos foi construída uma imagem que às vezes não fosse a mais adequada, para agora você trazer o funcionário como um parceiro, né? Exatamente. E os resultados alcançados são compartilhados. Então, acho que tem um pouco disso, né? E também porque tirar um pouco daquele estereótipo, né? Que o RH, ele só tá ali para fazer a folha de pagamento ou fazer a contratação. Ele tá ali também para acolher o funcionário no momento que ele precisa. O RH de hoje é muito diferente de 10 anos atrás. Verdade. Né? Porque era aquela coisa do mandatório mesmo. Então, faça e pronto, hoje o RH ele trabalha ali juntamente com as empresas para trazer qualidade de vida, não só também os benefícios, mas como um todo, num geral. Verdade. E assim, é muito importante, uma das áreas mais importantes, e aí, abrindo parênteses, né? Quando a gente decidiu expandir a GSE começou lá em 2020, no auge da pandemia, né? E a gente pensou em estruturar, em expandir, em crescer. A primeira área que a gente trouxe como estratégica foi o recursos humanos. Sim. Mesmo porque, sendo um prestador de serviço, não faz sentido investir em qualquer área que seja, né, com prioridade, a não ser... vamos imaginar que seja uma indústria, tem que ter equipamentos, tem que ter, né? Exatamente. Mas no caso de uma empresa de serviços, é prioritário recursos humanos. Acho que está acima das outras empresas, até em questão de prioridade. Sim. Né? E como eu sempre gosto de brincar, né, Grace? São os nossos tesouros, isso, né? Nossos tesouros. Então, se o funcionário não está bem equipado, não está bem... Ele não consegue fazer um bom atendimento, né? Então, o RH hoje, realmente, eu posso dizer que pode ser os dois braços. Ele é estratégico, né? Você tem razão. E aí, a nossa conversa vai passar um pouquinho por essa jornada. A gente vai contar um pouquinho da jornada que a gente passou. E aqui, assim, a gente não tem aí o objetivo de... aqui o que eu falo é lei, né? Sou o maior especialista em recursos humanos. Não.
A gente vai contar um pouquinho da trajetória, o que funcionou, o que não funcionou, né? A gente está aprendendo. A gente está aprendendo nessa jornada, né? Com certeza. Diga-se de passagem, é muito bom, né, esse processo de aprendizagem. Sim. E agora eu tenho uma pergunta para você. Pode falar. O que você acha que melhorou na GSE desde o princípio com a entrada do RH? Tudo, né? Não tem outra resposta. Tudo, melhorou tudo. Então, eu vou contar a minha rotina antes do RH existir, a GSE. Eu acordava de manhã e tinha que me preocupar com absolutamente tudo. Se estava entregue, se estava feito, se tinha que fazer, eu ia lá e tinha que fazer, não tinha a quem recorrer, né? Na contratação, me manda uma pessoa e me indica uma pessoa. E aí, era o canal de comunicação que a gente tinha de contratação. É verdade. O quão efetivo era... Aí é outra história, né? O amigo pode ser legal, mas nem sempre ele é o profissional adequado para aquela cultura. E às vezes não é porque ele é um mau profissional. Sim. Mas como uma empresa de prestação de serviço, a gente sempre busca aquele profissional que também tenha aquele cuidado no atendimento. Sim. Então, que pode passar batido em outras organizações, você trabalha com financeiro, contabilidade, essas áreas dificilmente atendem clientes. Sim. Elas são áreas que ficam no final lá da empresa, atende o diretor, o gerente, é isso. Né? A gente, como prestador de serviço, não é assim. Então, qualquer função tem que ser capaz de atender qualquer cliente com excelência. E aí, mudar esse estereótipo de contabilidade, né? Exatamente, que é uma grande missão, né? Sim. Eu não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia entrar em contato, eu mandei uma informação, não tive resposta. Então, a nossa rotina é trabalhar comunicação e atendimento. Acho que 90% do tempo, como gestores, a gente está trabalhando isso. E eu costumo dizer, vindo de outras contabilidades, que é muito comum esse fazer apenas. E que o atendimento, ele é crucial para esse tipo de serviço, né? Verdade. Porque, como a gente costuma dizer, estamos lidando com sonhos das pessoas. Verdade. Então, a pessoa não pode se sentir acuada ou... o que estão fazendo com a minha empresa? Então, a GSE tem esse diferencial, que é no atendimento, não só para os funcionários, mas para os gestores, e está ali também. E o RH trabalha juntamente com eles nesse sentido também. Exatamente. Porque, assim, imagina uma pessoa que tecnicamente foi contratada para fechar um balanço, para fechar um fluxo de caixa, e você traz essas pessoas e, de repente, está formando uma liderança. Sim. Vamos imaginar, formei a liderança do financeiro. O quão preparada essa pessoa tá para liderar pessoas. Né? Então, ou você traz do mercado, que é o que a gente fala, traz do mercado, mas no mercado os melhores já estão nas maiores empresas, né? Sim, então, exatamente. É um desafio, na empresa que está começando. É um grande desafio, né? Isso. E aí, hoje, o RH tem um papel fundamental, não só de formar esse líder, né, de como tratar, como abordar, fornecer ferramentas, criar um método, né, trazer um método de gestão para esses novos líderes e também acompanhar se de fato está acontecendo efetivamente nas áreas. Isso tudo é feito pelo RH. E lá no começo da GSE não tinha nada disso. Então, aí tanto que a primeira meta da GSE foi trazer a Raiele. Ai, meu Deus. Eu já vou revelar aqui. Contando segredos, aqui já estamos revelando segredos, né? Primeira meta, aí a gente brincava, né? O Eliel e eu. Qual que vai ser a primeira meta? Olha, vamos ter os contratos dos clientes para trazer a Raiele. Porque eles estão sendo modestos, viu, gente? Não acredita em tudo, não. Mas, assim, para mim é uma grande honra, né? Para quem não sabe, a gente já trabalhou junto em outra empresa e tudo mais. E para mim, eu nem pensei duas vezes, né? Quando veio o convite, falei, eu vou ter a oportunidade de desenvolver essa parte, né? Que eu era uma pessoa muito mais técnica e tudo mais. Mesmo todo mundo falando que eu era bem humana, né? Então, eu acho que a GSE me deu essa oportunidade de desenvolver um pouquinho mais esse lado que tava ali escondidinho, né? Fica então, adormecido, porque eu não trabalhava diretamente com essa área. Mas confesso que tem sido cada vez mais desafiador e muito mais enriquecedor, até pessoalmente falando, né? Porque lidar com pessoas realmente é uma caixinha de surpresas. Verdade. Né? A cada dia uma nova... É desafiador, né? Ele coloca a gente numa posição de muita sensibilidade. Você tem que ter muita sensibilidade para lidar com pessoas, né? E, ao mesmo tempo, é desafiador porque você tem um objetivo claro, onde você quer chegar. E, às vezes, a gente, principalmente que está liderando pessoas, você vê exatamente, poxa, o potencial dessa pessoa, aonde ela poderia chegar, né? E você conseguir trilhar um caminho com esse profissional até a chegada dele ao ápice da carreira, né?
reconhecimento, enfim. Esse é o nosso sonho. Só que nem sempre dá para realizar esse sonho, né? E isso é uma das ferramentas que a gente tem começado a utilizar, né, Grace? Então, a gente começou ali engatinhando. Então, hoje a gente tem ali pesquisas que a gente tem feito, tem testes que a gente está aprimorando a cada dia para poder trazer um profissional mais adequado também no momento do profissional e no momento que a empresa está passando, né? Verdade. Então, a gente tem ali o DISC, a gente tem ferramentas cada vez mais ali no mercado que estão atualizando, que você consegue fazer tudo num lugar só, né? Então, você consegue fazer um teste, você consegue falar com o candidato ou com o funcionário, usar essas ferramentas disponibilizadas hoje no mercado que há 10 anos atrás não tinha, né? Verdade. Ou então ela estava restrita a grandes empresas, né? Era algo que não tinha divulgação, né? Uhum. E aqui eu gostaria de fazer menção também a um treinamento que a gente participou, e isso acabou estendendo também ao recursos humanos, né? Sim. Assim que a gente começou a pensar em crescer, a gente buscou o EAG para treinamento de empresários, uma liderança mais voltada para os sócios da empresa. E um dos pilares do EAG é justamente recursos humanos, gestão de pessoas. Legal. E lá ele abriu o olhar da gente também para algumas ferramentas que a gente, conforme a gente foi apresentando, você comprando, aprimorando, trazendo a nossa identidade, porque acho que tem um pouco disso, né? Sim. Não tem esse negócio de, eu tô aqui com uma ferramenta que todo mundo usa, mas ela não tem conexão nenhuma com o propósito da empresa e onde a gente quer chegar, né? É o famoso fit cultural que tá todo mundo falando hoje em dia, né? Tem que ter fit cultural. Sim, não tem... E não é nem ser clichê aqui, viu, pessoal? É que realmente o fit, ele tem uma grande importância. Verdade. Porque se a pessoa, às vezes... E não é proibido, né? Não estar naquele momento. Não, nada é... É só que a pessoa não tá naquele momento que a empresa precisa, talvez. Exatamente. Né? Eu tô precisando de um profissional mais... especializado em alguma função ou alguma área específica, então eu vou buscar esse profissional ou treiná-lo, por que não? Porque a GSE tem muito essa questão do treinamento, né? Uhum. A gente prefere muito treinar a pessoa para uma liderança, para ser analista, do que trazer de fora, né? Justamente para ser mais característico do nosso fit cultural mesmo. Você já traz um profissional que você conhece. Exato. Né? E você já lida também com a expectativa desse profissional de crescimento, porque todos os profissionais, eu acho que não tem ninguém que chega numa empresa e fala, eu cheguei nesse cargo, eu quero até o final da minha vida estar no mesmo cargo. Uhum. Né? Não é assim que funciona. Exatamente. Você já tem uma expectativa do profissional em alcançar novos cargos. O que a maioria das empresas fazem é, legal, quando eu precisar de alguém, eu vou trazer do mercado. Exatamente. É muito cultural isso, né? Antigamente, eu preciso de um líder. Eu vou buscar um profissional mais capacitado, um profissional que tem um MBA, um curso no exterior. E nem sempre isso é uma coisa real, né? Verdade. Que funcione para o fit da empresa naquele momento, né? E às vezes o profissional ele vem com uma bagagem totalmente diferente. Exatamente. Não, mas onde eu trabalhava, o que a gente entregava era assim, tava bom. Uhum. Legal. Mas e para essa realidade que a gente vive agora? Pois é. Mas será que se aplica? Nem sempre é condizente, né? Principalmente quando a pessoa vem de grandes empresas, cada um faz um pedacinho, cada um faz um pedaço, que não sabe nem a imensidão daquele pedacinho. Exatamente. O que aquele pedacinho significa, né? Então, aqui na GSE, a gente sempre brinca, né? Aqui vai fazer o rodízio, aqui o pessoal, todo mundo tem que saber tudo. Até é bom para o próprio profissional, que aí entra um pouquinho dos nossos treinamentos. Então, o profissional, ele vai sair daqui, mesmo se ele saia da GSE, ele vai saber de um todo daquela área. Exatamente. É até bom para o próprio profissional, né? Porque ele pode falar, eu não consegui aqui, mas hoje eu tenho experiência. Né? E a gente sabe que como a gente tem bons profissionais, eles podem ir embora sim, infelizmente, né? Então isso é uma coisa também importante da gente falar. É verdade. Porque eu até conheço escritórios contábeis que proíbem você trabalhar em outros clientes. Né? Você tem que assinar, né? Um termo, né? Falando que você não pode. Mas assim, eu costumo dizer que é medo. É importante diferenciar, né? Sim. Quando você comprou um serviço de uma assessoria, um escritório, mesmo que não seja GSE, né? Sim. Sua expectativa é, eu quero o trabalho pronto. Por trás do trabalho pronto, você tem toda uma equipe de liderança
Você tem toda uma equipe, um suporte, uma gestão, né? Para aquele profissional que está fazendo a determinada atividade entregar o trabalho dele. Sim. Né? Quando você fala, eu vou contratar um profissional, o trabalho não vem pronto. Então, assim, ou esse profissional faz tudo, e é por isso que as empresas têm medo. Confundem, né? De perder o profissional, né? Sim. Elas não estão agregando valor em mais nada, elas simplesmente estão repassando o que o profissional fez. Ou então, quem contratou está imaginando que já vem com essa carga de autogestão, e não é assim que acontece, né? Exatamente, porque o cliente, ele sabe o fim. É. Ele não sabe todo o bastidor que acontece, e aí que envolve todo o nosso treinamento, os líderes capacitados, para conseguir dar o apoio ali para o profissional. Não é porque o cliente chega pronto que o funcionário já sabia tudo. Exatamente. Né? Então, por isso que tem ali o grande trabalho do RH também, para dar condições a esse líder também de apoiar o profissional, né? Porque não basta eu simplesmente colocar uma pessoa ali que também não tenha gente em gestão no sangue, porque o líder, ele precisa estar ali sempre com a empatia em dia, né? E também não só com conhecimento técnico, né? Mas ter condições de gerir também ali aquele colaborador. Perfeito. E assim, vamos imaginar que o cliente falou assim, ó, eu vou contratar diretamente o profissional. E numa posição até mais elevada, acontece, né? Sim, super acontece. Aí vem a questão da liderança. Acho que os líderes precisam ter muito bem estabelecidos, né? Que o papel do líder extrapola um CNPJ. Exato. Você vê alguém treinado por você, capacitado, alçando voos mais altos, cara, isso não tem preço. Eu acho que é o troféu do líder, né? Só que muitas pessoas não veem dessa forma, né? Verdade. Acha que, não, olha lá, tive todo o trabalho de treinar, agora ele vai embora. Não, é um baita reconhecimento de gestão, né? Aí a lupa tá um pouquinho, né, invertida, tá mal, fora tá do fora, foco, né? Tá desfocada, né? Exatamente. E falando um pouquinho disso, eu gostaria de entrar numa vereda que é os desafios que o RH aí, como departamento, recursos humanos, gestão, né, capital humano, aí os nomes são variados, são infinitos, né? Hoje eu acredito que o RH nesses últimos 10 anos houveram muitas mudanças, tanto na parte do recursos humanos, do departamento pessoal, que infelizmente não é dito. Verdade, né? verdade. Mas é o grande responsável por você receber hoje, né? Ou seu cálculo de pagamento ser certinho e todas as informações acessórias que a gente precisa enviar para o governo. Mas o papel do RH hoje tem muita importância no sentido que tiveram muitas mudanças. Então, o grande desafio, um dos maiores desafios que eu posso dizer hoje é como reter esse profissional. Porque a gama de ofertas são gigantescas. Né? Então, assim, o que segura um profissional hoje, na minha opinião? Não é nem o salário. Não. São os benefícios. Verdade. Às vezes é uma besteirinha. É os benefícios VA e VR? Nem sempre. Né? Eu tenho um benefício, um day office, eu tenho um home office ou um híbrido. Hoje é uma forma de retenção de profissional. E as empresas não enxergam dessa forma. Acha que o profissional que trabalha híbrido, ele não quer trabalhar. Ou no dia do híbrido, também tem funcionários que confundem. Não vou dizer que é só a culpa da empresa, né? Mas o funcionário pede para ficar em casa. Porque esse dia eu vou fazer faxina. Eu posso ficar em casa? Posso ficar home hoje, né? Então, assim, tá disturpado. Tá, assim, confuso na cabeça de ambos. O que é o home office, o que é o híbrido, né? Então, mas essa é uma das grandes dificuldades do RH, a retenção, a diversidade hoje em dia, né? Que é enorme. Então, hoje em dia a gente tem, querendo ou não, muito preconceito ainda, às vezes enraizado, escondido. Então, assim, eu acho que é um dos grandes desafios do RH hoje, segurar essa garotada, né? Que tem um leque de oportunidades. Mas você disse uma palavra, garotada. Garotada. Tem preconceito também com essa nova geração? Olha, eu acho que de ambas as partes, né? Tanto da garotada que não quer ouvir ou aceitar alguma crítica, ou até mesmo um auxílio. Porque acham que sabe tudo às vezes, né? E no sentido também das pessoas mais sêniores, digamos assim, não tem paciência, né? De explicar para uma pessoa mais jovem que está começando, né? Então a gente tem esses dois problemas de profissionais.
O novo que acha que sabe e o velho que acha que não precisa ensinar. Verdade. Né? E que não precisa aprender que não precisa aprender, porque estamos em constante aprendizado. Exatamente. Né? Então, assim, por mais que o sênior saiba um pouquinho melhor do que o júnior, né? Que a gente tem as classes ali e tudo mais, o sênior pode aprender alguma coisa com o júnior. Sempre. De tecnologia, Isso. de alguma ferramenta nova no mercado que pode otimizar o tempo de trabalho, por que não, né? Eu até brinco que a gente teve uma situação que o Eliel, né, nosso CEO, estava ensinando o estagiário e ele fazia de uma forma mais demorada, podemos dizer assim, e ele descobriu que tinha uma forma de importar uma planilha. Então, um trabalho de 2 dias se transformou em 10 minutos. Verdade. Então, um sênior aprendeu com o júnior. Todo dia. Todo dia. Então, por que não você não ter essa visão aberta, né? Mas também é uma das formas que o RH vem ali para desenvolver nas 2 vertentes, né? Tanto no júnior quanto no sênior. Isso. Eu acho que tem uma guerra de gerações aí. Não só de gerações, está tudo muito polarizado, né? Sim. Antigamente era mais natural você interagir com uma pessoa. Quem entrava no mercado de trabalho já sabia. Poxa, eu preciso aprender. Vou aprender com quem? Com quem sabe mais. Exato. Então, você, de certa forma, chegava no mercado de trabalho tendo um respeito por quem já estava lá, né? E quem já estava no mercado, ele já atuava como um tutor de quem estava chegando, porque isso era honroso, né? Eu tô treinando uma nova geração, né? Tô ensinando, né? Ensinando. Eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo essa conexão. Então, fica sempre muito, a geração de hoje, né? Não escuta? Não escuta, não vai, né? Os mais sêniores que estão saindo do mercado também não estão abertos à aprendizagem, não querem ensinar, não sabem lidar com as pessoas, né? Sim. Então, você tem todos esses paradigmas que a gente precisa quebrar dentro de um contexto de gestão de pessoas. Exatamente. Né? Então, você colocar por faixa etária às vezes não é legal, às vezes unir é o que vai mostrar, poxa, quanta coisa legal que você sabe, e olha que legal que eu sei, né? E assim vai interagindo, né? Eu acho que a grande sacada aí não é nem eu sei mais ou você sabe mais, né? É você ter aquele olhar aberto. Independente da sua idade, do seu tipo de função, eu acho que você ter ali, nossa, será que aquele júnior não consegue me ensinar alguma coisa, né? Isso. Então, eu acho que pra gente conseguir diminuir um pouco desse estereótipo, né? Que, o júnior não quer aprender ou o sênior não quer ensinar, é todo mundo começar a pensar que é um só. Verdade. Então, a gente sempre diz muito na GSI que somos um só. Somos um time. Verdade. Então, eu acho que isso é uma grande sacada para o RH conseguir unir essas gerações. Você tocou num ponto crucial agora, né? Quando a gente fala de time, há um tempo atrás a gente não trabalhava dessa maneira. A gente acabou estruturando num segundo momento dessa maneira que deu muito certo. Então, a gente tinha muito foco na entrega do produto, do serviço, né? E cada pessoa atendendo um determinado cliente de maneira meio que isolada, né? A gente mudou esse conceito e foi para foco no cliente e montamos o quê? As squads, né? Isso aí. Como que funciona a squad hoje dentro da GSI? Eu acredito que na GSI foi a grande viradinha de chave, né? Porque a gente trabalhava como todo escritório contábil trabalha, fazendo um pedacinho ou um pedacinho daquilo, um pedacinho daquilo. A partir do momento que a gente criou a Squad, para vocês que não estão entendendo que a gente tá... O que essas doidas tá falando, né? Squad é uma formação de um time, né? Então, e cada um é responsável por aquele pedaço, por aquele... Nem pedaço, vou me corrigir. É responsável por aquele time de clientes, né? Por aquele grupo de clientes. Então, o que a GSE hoje faz? Ela separa um grupo de clientes e um profissional responsável do início ao fim daquele cliente. Então, a gente tirou aquela dificuldade no atendimento de... mas para falar com fulano sobre contas a pagar, eu vou falar com fulano. Para contas a receber, outra pessoa. Fluxo de caixa, outra pessoa. Nossa, mas é financeiro. Por que não falar só com uma pessoa? Exatamente. E aí a gente teve essa grande viradinha de chave aí. Isso aí. E foi muito importante, você não acha, Grace? Nossa, foi demais, assim, eu acho que a entrega elevou, assim, a qualidade da entrega, o conhecimento dos profissionais a respeito do cliente e a segurança do cliente quando ele está falando com a gente, porque ele sabe que tem uma pessoa, ele sabe o nome, ele sabe com quem falar, quem procurar, quem recorrer.
Então, acho que a Squad, ela deu uma organizada na forma da gente apresentar o trabalho de uma maneira mais eficiente, né? É verdade. O cliente se sentiu mais confiante, Mais né? confiante. Porque ele sabe que aquele profissional sabe tudo da empresa dele. Verdade. Então, ele se sente confiante em falar, não, mas fulano sabe o que eu tô falando aqui. Exatamente. Né? Então, não foi fácil. Não, mas foi muito importante. É um grande desafio, mas a gente tem conseguido aí um passinho de cada vez. Verdade. Né? E aí, falando um pouquinho tem muitos conceitos que às vezes o RH tem a gente, quando fala de recursos humanos, a gente tem uma imagem que é tudo muito na parte teórica, é muito superficial. Vou falar com uma pessoa, vamos avaliar o resultado dela, mas é tudo muito superficial. Sim. A gente quebrou um pouquinho essa superficialidade, trazendo português agora. Trazendo algumas ferramentas, né? Sim. Tanto de acompanhamento desse trabalho e entrega, como gestão e também recrutamento e seleção. Enfim, eu queria entrar um pouquinho nessa seara, começando Sim. por recrutamento e seleção. A gente deu outra viradinha de chave nesse sentido, né? Porque era muito no que indica, né? A gente trabalhava... Éramos pequenos, querendo ou não, né? Mas a gente trabalhava muito na indicação, a gente usava muito esse método e a gente tem percebido que não estava funcionando muito bem, né? Porque uma coisa é a pessoa ser amiga, outra coisa é ser o profissional. Verdade. Né? Então, a gente criou uma forma de recrutamento e seleção. Claro que já é adotado em várias empresas. Legal. Então, primeiro ponto foi adquirir uma ferramenta para isso, né? Uma ferramenta, mas não uma ferramenta engessada, uma ferramenta que conseguisse que a gente tivesse o olhar amplo para vários lugares. Né? Então, não era só na empresa X. Não vou fazer propaganda, hein, gente, de nenhuma empresa aqui. Mas não era só Então, é uma ferramenta que eu consigo entrar em vários sites de mercado de trabalho e tudo mais. E divulgar a vaga, E né? divulgar a vaga em todos os sites, e não naquele site específico. Isso eu acho uma coisa muito legal que mudou nesses últimos anos aí. Né? Porque você contratava um para fazer naquele, outro para fazer no outro. Hoje não, você tem uma ferramenta que ele divulga a vaga em todos os lugares. Né? Principalmente no LinkedIn, que hoje é uma grande ferramenta ali. Verdade. Mas esse foi o primeiro passo ali para o nosso recrutamento e seleção, para fazer essa alteração, essa mudança. E o segundo passo, aplicação de testes, né? Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, não ser aqueles testes maçantes, né? Você quer mais o azul ou mais o roxo, né? Não, são testes específicos, né? Eu acho que o RH ele tem que migrar para isso, para uma coisa mais específica, mais prática, e que dê resultado, né? Não adianta eu trazer em grande massa 500 currículos, sendo que aquela ferramenta não está sendo ideal para minha empresa. Sim. Né? Então, é bom. Tem muitas empresas e ferramentas no mercado. Então, eu acho que o primeiro passo é você avaliar o que a minha empresa precisa hoje. Isso. Né? Então, de novo, fit cultural. De novo, fit cultural. Então, e querendo ou não, parece meme, né? Mas ele está ali todos os dias, principalmente com o RH. Então, a gente precisa, sim, entender o fit da empresa hoje, para ver qual ferramenta vai se adaptar melhor, para conseguir trazer candidatos com mais fit cultural. É isso aí. Então, eu acho que isso foi uma das primeiras mudanças que a gente teve, né? E aí, mudando esse recrutamento e seleção, a gente iniciou com testes e testes específicos, porque a gente trabalha com áreas muito específicas. Área técnica, né? Então, a gente não pode simplesmente trazer uma pessoa... Claro que a gente também traz muita gente para a gente treinar, Sim. Né? Não que a gente quer trazer a pessoa pronta, já sabendo de tudo, não. Mas, então, a gente precisa de coisas mais específicas, financeiro, departamento pessoal, fiscal, contábil. Então, são áreas difíceis de contratação. Verdade. Que você pode até me contar um pouquinho disso. É desafiador. Desafiador. Trazer pronto é desafiador. Não tem. Não, eu acho que chega você pronto. pode me corrigir, dali que já está ali há muito tempo trabalhando com esse tipo de profissional, né? Mas são profissionais raríssimos. Verdade. E assim, a gente atende uma gama, acho que também tem um pouco disso, né? A maioria das empresas, consultorias, escritórios de contabilidade, né, BPO financeiro, eles trabalham com nichos de empresa. Então, eles falam assim, vou atender só restaurantes. O outro fala, vou atender só prestador de serviço. Aí o outro fala, vou atender só indústrias. Né? Ele decide estrategicamente atender determinados nichos. Não é o nosso caso. Né? Aí a GSE chegou e falou assim, então, vamos atender todo mundo.
Legal. Né? Então, assim, eu não vou encontrar um profissional que saiba de todas as áreas. Não tem. Não tem. Então, esse é um grande diferencial. A gente treina a pessoa para ela saber um pouquinho de tudo. Isso. Né? Isso assusta um pouco o profissional quando ele chega e ele fala assim, tá, eu achei que eu sabia de tudo, e agora? Eu não sei. Ele fica sozinho, Rai? Como que ele fica? Esse é outros pontos muito importantes que a gente pode dizer até no setor de RH, né? Porque o RH ele tem que estar ali presente com o líder, porque o líder tem que ter condições de atender o seu colaborador, né? E como a gente atende de tudo, né? O líder ele precisa estar ali sempre à disposição do profissional, sempre estar ali trabalhando junto, né? Para ver se, profissional, você consegue chegar até aqui, mas a partir daqui eu vou com você. Então, ali entra o RH, porque nem sempre o líder também está preparado para isso. Porque a gente também tem uma visão de liderança muito de antigamente. Meu mestre mandou fazer o quê, né? Então, o líder, dependendo do líder, ele tá nesse estereótipo ainda. Verdade. Porque é o que ele recebeu, é a referência que esse profissional carrega, né? Exato. Fala assim, não, mas na minha época o meu líder era assim, você fez, não fez, né? Não fez uma advertência, uma demissão, né? Mas não tem treinamento aí. Não. Né? Então, o que a gente sempre fala, o papel do líder é mais um facilitador para que dê certo. Exatamente. E aí entra a questão, dificilmente um profissional que está querendo, que ele realmente está engajado, que ele foi contratado, está vendo a possibilidade de crescimento, é muito difícil ele não querer esse apoio. De falar assim, apesar do apoio, eu vou me manter... Né, aqui, sem me desenvolver. Muito raro isso acontecer. E esse é um dos grandes erros das organizações, que é achar que o líder sabe tudo. Não sabe. E às vezes é a pessoa que está mais precisando de ajuda. E é ali que o RH entra. Porque o líder do líder não está... às vezes não tem aquela lupa, né? Acha que o líder, porque às vezes o líder também ele foi promovido incorretamente. Verdade. Né? E o RH precisa estar junto numa promoção, sim. Porque ele precisa saber se aquela pessoa está preparada para aquilo. Isso. Nem sempre a aptidão operacional, tecnológica ou específica da área quer dizer que a pessoa está preparada para ser líder. Verdade. E às vezes você promove pelo conhecimento técnico. Exatamente. Só que você vai exigir desse profissional um conhecimento de relacionamento, liderança, né? Às vezes até mais de relacionamento do que técnico, É verdade. Né? Conta pra mim, Grace, se você teve algum desafio com algum líder especificamente? Acho que todos são desafiadores porque não tem padrão, gente. Não, isso ninguém contou pra mim. Ninguém conta, né? A gente tá contando aqui. Tem padrão, Rai? Não tem padrão. Então, assim, o que a gente... Eu já deixo sempre muito claro, né? E aí você pode até reforçar. Quando a gente promove qualquer pessoa, a gente fala, olha, você está preparado para não ser tão competente mais nessa nova função? Porque você está aprendendo. Não tem como exigir que um líder recém-promovido, ele chegue lá já executando com maestria todas as atribuições. Exatamente. Então, geralmente, a gente chega e fala assim, você está pronto para esse choque? Porque, às vezes, a frustração na chegada é a situação mais difícil de lidar. Exatamente. Então, no começo, a gente sempre está falando, olha, tá avançando, você está avançando nesse ponto. Aqui você precisa melhorar, ajustar. E vai acompanhando, né? Isso. E até o ponto que desabrocha esse líder. E é um ponto que você me fez lembrar dos próprios feedbacks. Isso. Que as pessoas, eles também acham que o feedback é uma coisa ruim, né? Lá na GSE, a gente tem um outro tipo de feedback. Então, a gente... Já anota a dica. O feedback, ele não pode ser só naquele momento ruim que o funcionário, ele fez alguma coisa de errado, né? Somos seres humanos, vamos errar. Não é que talvez erraremos, não, vamos errar. Né? Então, o funcionário e o líder, ele tem que estar ali para saber, nossa, eu vou errar. Porque isso acaba frustrando muito o profissional. Verdade. E aí que entra o feedback diferenciado. Que você vai exaltar também as qualidades daquele profissional. Isso. Porque as pessoas acham que o feedback é só para falar o que você fez de ruim e pontuar aquilo. Mas precisa falar o que fez de ruim? O que você acha? Eu acho que não. Porque já passou, não acha? Então, eu acredito que a pessoa precisa saber que aquilo não foi legal, talvez. Se não foi uma coisa óbvia, né? Obviamente. Mas que ela precisa saber que a gente tá aqui para estar junto com ela. E como somos um time, erramos juntos. É verdade. Não tem essa, o fulano que errou, não tem nada a ver com isso. Graças a Deus não existe isso aqui na GSE. A gente erra e acerta juntos, né? É isso aí. E tem uma questão que é muito importante, que é assim, quando acontece um erro, o que a gente brinca? É a
a matéria-prima do desenvolvimento. Então, assim, não é legal errar, ninguém gosta de errar, mas já que errou, o que a gente tira de lição e como a gente aprimora? Exatamente. Né? Então, a gente teve casos, sim, né, de, poxa, falhas que não foram legais, isso virou matéria-prima para a gente trabalhar e se desenvolver, né? A gente brinca que foi até uma grande chave da mudança, né? Porque a gente estava em outro patamar, em outra estratégia, em outra forma de negócio, e com esses erros, podemos dizer assim, foi matéria-prima. Verdade. Para a gente mudar ali também o nosso modus operandi, né? Como dizem, né? Então, por isso que a gente fala que proibido não é errar. Proibido é errar 3 vezes a mesma coisa. Aí já é negligência, É né? negligência. Mas aí que entra o feedback, né? Então, ó, fulano, você teve um problema, uma dificuldade aqui, estamos pontuando essa dificuldade. Mas você é um ótimo profissional, você é um profissional muito preparado para isso, para aquilo outro. O que está acontecendo que você não está conseguindo entregar? Ou que você não está conseguindo... dar abertura profissional, falar o que está acontecendo, né? Porque nos grandes feedbacks conhecidos aí, o funcionário não tem espaço para poder falar. Não tem voz, ele só ouve o que deu errado e lide com isso. Se vira aí, né? Então, o que você acha que mudou na GSE após o início dos feedbacks, Grace? A gente constrói junto uma solução, né? Então, uma coisa não deu muito certo. Como que a gente pode melhorar? Puxa, olha, eu acho que poderia ter sido melhor acompanhada aqui. O funcionário também fala, olha, eu senti falta de alguém me acompanhando. Aconteceu muito isso no começo, não era? Sim, verdade. O feedback do funcionário em relação ao processo que levou ao erro, 90% das vezes, gente, faltou acompanhamento. Ou alguma ferramenta. Ou então, olha, ficou muito na lembrança. Então, a gente foi implementando essa estratégia do acompanhamento do líder com cada colaborador individualmente, né? Isso. E com um determinado cliente. Então, são 2 tipos de acompanhamento. É do processo em si e depois da entrega final. Então, acho que isso foi a grande mudança em relação à estratégia que a gente adotou no feedback, né? E também falar um pouquinho do futuro. Ok. Então, já que ajustamos aqui, entendemos, errou, teve falha aqui, vamos ajustar mais o que a gente vai fazer daqui para frente. Isso sai um compromisso. A gente tem um compromisso assinado, né? É isso aí. E também para mostrar que aquilo é uma coisa importante. É importante. Né? Então, toda vez que você firma um compromisso, você tem ali aquela lembrança. Eu preciso me comprometer com aquilo. Então, eu acho que a grande diferença aí, claro que é RHs e RHs, né? A gente não está falando aqui que o nosso é o certo 100%. Claro que não, né? O nosso segmento é serviços, então a nossa matéria-prima são as pessoas. Então, o que a gente sempre gosta de ressaltar a gente está te dando feedback, nos dê o nosso feedback e a partir daqui vamos juntos para o futuro. Exatamente. Né? Então, eu acho que o compromisso hoje tem dado muito certo, porque a pessoa sabe a nossa expectativa e o que ela pode receber em contrapartida com relação àquele compromisso. E também, assim, ela não vai ser só cobrada. Se a gente combinou de chegar através de uma estratégia, isso é um compromisso dos 2. Então, olha, tô sentindo falta disso. Você ajusta? Não, ajusto daqui. E você ajusta daí? Ajusto. Isso. Então, a gente junto chega num lugar muito melhor, que é de resultado positivo, né? Exatamente. E a gente também não dá simplesmente faça assim ou faça assado. Não, a gente, eu indico você fazer assim. O que você acha se você tentar assim? Você tá fazendo assim, não tá dando certo, não tá funcionando? Vamos tentar assim. Se não der certo assim, volta, falamos novamente, vamos tentar de outra forma. 2 cabeças sempre pensam melhor que uma, né? Exato. Agora, sempre tem aqueles que a gente fala, faz o compromisso e o compromisso não acontece. Aí pegou num ponto crucial, hein, Grace? E aí, como que funciona? Não acontece. A gente resgata a conversa? Como que funciona esse feedback? Por isso mesmo que o feedback ele é firmado o compromisso, e nesse compromisso você assina, a empresa assina e o colaborador assina. Por quê? Ele vai ficar uma linha de tempo, né? Então, olha, eu fiz o feedback com você em novembro de 2023, o nosso compromisso foi X. Em janeiro eu fiz novamente, o compromisso continuou o mesmo. Quando eu vou para um terceiro feedback, a situação já não é mais igual àquela primeira. Porque você já deu as ferramentas, você já deu o caminho para a pessoa seguir
e aí a pessoa não segue. Aí a gente faz uma análise mais criteriosa, vamos verificar esse líder, vamos verificar as ferramentas, vamos verificar todo o em volta dessa pessoa, por que ela não está conseguindo chegar naquele objetivo. Se apesar de tudo isso, e infelizmente a pessoa não conseguir, ele não está ali se desenvolvendo como a gente gostaria. E aí a gente tem uma conversa final mais severa, digamos assim, não chega a ser severa, eu acho que eu exagerei na palavra, mas uma conversa mais direta. Porque nos feedbacks a gente dá os caminhos, a gente dá ferramentas, a gente dá o que ele pode seguir. Agora, se mesmo assim ele não está conseguindo, aí vem uma outra pergunta. Você quer? Porque passa por querer também, não tem jeito, né? Porque às vezes a pessoa não tá no momento mais, né? Então, e tá tudo bem, né? Não é proibido mudar de ideia, não é proibido não estar no momento. Isso. Às vezes você não tá mais envolvido naquela função, naquela área, e também tá tudo bem, né? As pessoas estão em constante mudanças. Verdade. E tá tudo certo também, mas a gente tenta até o fim. Até o fim. Até o fim. Tem uma questão que a maioria das vezes assusta, que é a questão do atendimento, né? Então, às vezes a pessoa quer ficar fazendo as nossas áreas são áreas que as pessoas têm uma expectativa de carreira de repetição. Né? De sempre fazer a coisa do mesmo jeito. Sim. Atendimento não é isso. Não. Isso assusta um pouco. Então, às vezes, a pessoa está até na profissão certa. Ela só não está na empresa que traga para ela esse senso de fazer sempre a coisa do mesmo jeito. Tudo igualzinho, nada muda, nada, né? Não é assim. Na GSI é dinâmico. Exatamente. Aí você tocou em outro ponto, que é a zona de conforto. Né? Que o RH tem que lidar ali com a zona de conforto diariamente. Porque o RH não tem zona de conforto, né, Grace? Você sabe, porque cada dia é uma caixinha de surpresas. Mas, às vezes, o profissional, ele tá acostumado com aquilo. Como você pega um profissional tecnicamente super bem desenvolvido e eu coloco ele para virar um líder? Verdade. Ele sai totalmente da zona de conforto dele. Então, é ali que vem a liderança, em conjunto com o RH, para desenvolver aquela pessoa além do técnico. Exatamente. Né? Que aí é o plus, né? Que aí... E detalhe, tem algum problema você ser técnico a vida toda? Nenhum. Não tem nenhum problema. Só que, geralmente, a expectativa é o melhor técnico vai ser um líder. Eu não sei quando isso foi criado na cabeça do ser humano. Me conta, porque eu também não sei. Não sei de onde surgiu isso. E é a grande confusão das pessoas, né? Só que assim, você vai percebendo uma insatisfação. A pessoa vai ficando 10 anos, né? O melhor técnico. Então, na cabeça dele, mas já poderia ser um coordenador, já poderia ser um gerente, já poderia ser um diretor. Com tanto de tempo que eu conheço dessa função... A gente só não se atenta que para ser líder, você precisa de menos técnico e mais gestão. E aí, nem todos querem dar esse salto, porque é a zona de desconforto. E é ali que você está evoluindo como profissional. Se desenvolve. E eu vou contar um segredo para você. Quando eu fui me desenvolver para liderança, eu super queria. Lógico. Porque é uma evolução profissional. Porque eu vou ganhar mais. Porque... Grande mentira. Porque aí você sai totalmente da sua zona de conforto para aquilo que você estava total acostumado, para um caminho que você fala, caramba, eu acho que eu sou burro. Desconhecido, né? E aí que o próprio profissional pode ser promovido indevidamente. Verdade. Né? Então, eu acredito que todas as empresas deveriam preparar o profissional como a gente faz hoje aqui na GSE. Preparar, você sabe muito disso. Quando você chegar nesse caminho, você não vai saber, você vai continuar sabendo muito disso, mas nada daquilo. Isso. E você vai precisar saber um pouco mais do que você não conhece. Exato. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque também tem a expectativa da empresa, quando ela promove alguém, que a pessoa já vem sabendo. Né? Já vem sabendo ser líder. Ele é um ótimo técnico, então ele vai saber tudo. Ele vai saber liderar essa pessoa. Não. Por quê? Porque lá naquele grupinho que ele vai ser o líder, eu tenho pessoas de tudo quanto é tipo. Exatamente. E aí, o RH de novo. Olha como o RH trabalha, Grace. Vai lá acompanhar esse processo, né? É isso aí. E também porque o líder, ele não pode ser uma pessoa muito invasiva também. E nem confundir, né? Ele era meu amigo, vou deixar de ser amigo dele. Não, também. Mas você tem que separar as coisas. Verdade. Líder, liderado e amigos fora do trabalho. Verdade. Né? Isso não tem problema. E as pessoas confundem. Quando o líder vira líder, nossa, ficou metido agora.
Né? Porque já tá num patamar diferente. Mal sabe que se ele pudesse voltar atrás, ele voltava. Isso que eu ia comentar. Eu acho que o profissional, quando ele chega no primeiro cargo de liderança, ele acha que ele é responsável por entregar o trabalho de todo mundo. Grande mentira. Falso ou verdadeiro? Muito falso. Tá vendo? Né? E esse é um grande problema, porque a gente também tem o trabalho de BPO, de RH nas empresas, e esse é a grande sacada. Porque o líder, ele acha, fulaninho não entregou, vou entregar pelo fulaninho, pelo ciclaninho e por mim. Mas aí você tá sendo ruim, tá sendo um mau líder. É verdade. Você acha que tá fazendo uma coisa boa, sendo aquela pessoa que vai fazer pelo fulaninho, você tá prejudicando ele e se auto-sabotando. O funcionário não se desenvolve, o colaborador não se desenvolve. E isso aí sim, é culpa da liderança. Isso. Você tem um profissional que poderia estar muito mais à frente, tecnicamente, né, se desenvolvendo, e pelo líder tomar tudo para si, centralizar, ele está evitando que esse profissional se desenvolva. Obviamente que o trabalho em equipe não vai acontecer, né, porque não tem equipe e tudo. E aí gera uma expectativa, se cria uma expectativa que é o líder que tem que fazer. Exato. Mas eu não consegui fazer, tem alguém que vai fazer. Quem? O líder. Não. Aí vira reação em cadeia, né, Grace? Porque aí o colaborador não faz, o líder faz por ele e pelo colaborador. Também gera uma expectativa na liderança do líder, que, nossa, esse líder não sabe liderar. Esse líder tá trabalhando demais operacionalmente, não tá liderando. Isso. Então, vira uma reação em cadeia, quando chega lá no final, o problema é da liderança. Assim, seja por ter liderado, né, demais mal, ou de menos, não liderou, né, acaba voltando o problema. Bom, falando um pouquinho do cenário trabalhista, Rai, Brasil é fácil? Nem um pouco. E como que esse cenário se impõe ali no dia a dia do RH? Também tem questões legais, normas, que o RH também toma bastante precaução, né, na forma de atuar. Uma coisa que eu posso comentar aqui, Grace, é que na legislação brasileira, eu posso dizer que temos muitos vereadores e deputados, e eles só fazem leis, né? Então, a cada dia, temos constantes mudanças. Claro que de 5 anos para cá, mais. É verdade. Com a entrada do E-Social, foi uma grande virada de chave ali para a folha de pagamento, para a legislação, porque a lei está se fazendo valer agora. Tem fiscalização, né? Exatamente. A CLT, ela é de 32. Meu Deus, mais velha que não sei quem, né? Mas aquilo não era escrito, mas não era cumprido. E eu não tenho fiscais disponíveis para fiscalizar até o barzinho do seu João. Então, essa lei, ela é inexistente. Ela existia no papel, mas ela não era aplicada. Hoje, depois da entrada do E-Social em 2019, ela começou a ser aplicada de fato. Né? Então, a gente teve a reforma trabalhista em 2019, que foi uma grande mudança na legislação. A gente desburocratizou muitas coisas, né? Mas estamos em constante evolução, graças a Deus, amém por isso também. Nossa, facilitou muita coisa, né? Porque na questão trabalhista, especificamente, também tinha muito aquele estereótipo de o funcionário tem sempre razão, e com isso o funcionário se aproveitava de algumas empresas em específico, porque desorganizada, na desorganização, às vezes não é que a pessoa foi ruim propositalmente, né? Como eu disse, tem muitas leis e nem sempre você tem como saber todas. Verdade. Né? Então, e com isso, com essa desburocratização, o governo federal hoje ele tem mais fácil acesso. Então, se você antigamente tinha muita contratação retroativa, hoje já não pode mais. Verdade. É extremamente proibido. E com essa desburocratização, uma multa de 5 anos não vem mais daqui 5 anos. Vem aqui agora, né? Online. Valendo. Então, e os nossos clientes, por estar acostumado com esse tipo de situação, acham que a gente está ali, tá burocratizando. Mas o funcionário já está trabalhando aqui há 5 meses, não tem problema. Tem muito problema, né? E hoje está muito fácil acesso. Então, se a gente dá uma dica, pega a dica, gente, porque realmente a multa vem, né? Então não é fábula. Não é fake news, a multa vem. E infelizmente não tem muito o que fazer, né? Se você não paga a multa, aí que o fiscal bate na sua porta hoje. Verdade. Então, o que a gente pode dizer? Não existe mais fiscalização? Existe, só que online. É tudo digital agora, né? Tudo digital.
Então, assim, além do preparo para lidar com as pessoas, tem uma questão ainda mais, vou dizer, trazer um termo aqui que é primária, né? Então, assim, que está ligada à segurança do funcionário. Obviamente que as empresas têm que tomar bastante cuidado, precaução para cálculos, legislação, né? E também declarações. Essa parte que está mais ligada ao DP, queira ou não queira, é a base de segurança de todo colaborador, né? Sim. Se não tem isso, se não há segurança nessa base, todo o resto não vale de nada, né? Exatamente. E que é muito importante falar, Grace, que a gente não tira esse cálculo da nossa cabeça. Né? Não é, eu acordei hoje, nossa, Amanheci. Eu vou calcular o adicional noturno de 50% porque eu sou mais legal. Não, a gente tem a legislação que ela é muito rigorosa, principalmente na parte do trabalhador. Verdade. Mesmo sendo rigorosa, a gente já tem tanta coisa, né? Imagina se não fosse. É verdade. Então, e isso com a GSE, a gente tem profissionais que estão capacitados para poder entender. Claro que não sabemos tudo, obviamente. Mas, como a gente não sabe tudo, temos parceiros, né? Temos pesquisa, parceiros advogados, temos empresas de legislação específica para consulta, né? Boletim informativo. Isso. A gente tem parceria ali que eu posso ligar para um suporte e ele falar, tem essa legislação nova, porque todo dia pode aparecer uma lei nova, verdade. Né? E no Brasil, as leis trabalhistas, elas são muito bem aplicadas. Verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em todo o mecanismo que a gente utiliza hoje para poder fazer, porque ele tem que estar parametrizado ali de acordo com a legislação. E também a gente tem ferramentas bloqueadas para isso. Então, não adianta eu falar assim, não, mas eu vou calcular assim, calcula aí porque eu tô querendo. O meu sistema não permite. Porque ele obrigatoriamente é homologado com base na lei. Exatamente. Né? E não é porque eu não quero fazer, é porque o meu sistema já está parametrizado com base na lei e ele trava. É verdade. Não, tira esse parâmetro. Não é permitido. Não é permitido. Então, não adianta eu pagar da forma que eu quero. Você vai pagar da forma que a lei determina. É isso aí. Então, isso é muito importante. A gente está sempre ali ligado na legislação, sempre de olho nas mudanças que vem acontecendo. Isso. Claro que dos últimos 5 anos tiveram mais, né? A gente tem que dar uma grande vitória que o FGTS agora virou digital, né? Uhul, enfim. Eu achei que esse dia não chegaria. Eu também achei que esse dia não chegaria, mas chegou, né? E assim, desburocratizou muito. Então, uma guia de FGTS que as pessoas não acreditam que duraria uma emissão 15 minutos, hoje eu consigo fazer em 1 minuto. É isso aí. Né? Então, você imagina como que não foi bom para o DP essas novas ferramentas, né? Falando um pouquinho disso, o que você acha aí com toda a sua experiência de mercado, o que essa desburocratização vai ser bom aí para os empresários? Eu acho que coloca num patamar de concorrência, porque assim, tudo que é muito burocrático, tudo que aceita jeitinho, ele é ruim para uma concorrência. Então, assim, tem empresas que dão jeitinho, que concorrem com empresas que são extremamente organizadas, e aí acaba que dá jeitinho levava vantagem na frente, né? Hoje em dia não tem mais isso. Tá igual para todo mundo, é a mesma plataforma, é todo mundo na mesma base, sendo fiscalizado pelos mesmos parâmetros, não demora. Então, chega multa, Então, isso coloca não é desleal a concorrência, então acaba sendo mais equiparada, né? Sim. Então, acho que para a concorrência estratégica isso foi benéfico. Agora, para os empresários que não estão antenados, né? Um risco. E conta para mim, Grace, você acha que multa leva uma empresa a falir? Leva a falir, leva a ficar mal no mercado, né? Então, acho que tem diversos impactos aí que não estão ligados a recursos humanos que as pessoas dão pouco valor, né? Sim. Pouca notoriedade. Mas no caso de recursos humanos, eu acho que o DP, que a gente fala que é esse cálculo, a parte de cálculos, né? Ele abre uma oportunidade, a partir do momento que você tem uma padronização, para você investir mais em recursos humanos dentro da empresa. Sim. Então, assim, o DP, ele está saindo um pouco dessa parte burocrática, liberando um pouco de tempo para que se invista em gestão. Né? Então, tornar essa equipe aí polivalente, no sentido de DP, RH, ela é ela é de grande valia para as empresas. Que a maioria das empresas tem ainda, né? DP e RH juntos. Sim, não tem como eu unir, Grace, porque são mundos diferentes.
Não tem como. Eu tenho uma pessoa no DP que ela é extremamente focada na legislação. Isso. E eu tenho pessoa do RH que ela é extremamente focada nas pessoas. Isso. Então, hoje, eu não tenho como fazer unir. um puxadinho. Não tem como. É um perfil né? Entra na questão da liderança. Entra na questão da liderança até nessa divisão, né? Mas por que eu vou separar? Mas é porque o DP, ele precisa estar focado em outro cenário, né? São cálculos difíceis, não são cálculos fáceis. Vai calcular imposto de renda para você ver, né? Não é, a legislação, ela tá lá para ser cumprida, mas ninguém ensina como calcula, né? Então, você tem que parar, analisar, ver todo esse cenário. Então, eu não consigo concorrer com essas duas funções. Com essas duas funções. Acumular duas funções numa pessoa só. Não, já que eu tenho um DP, vou fazer dele um RH. O que vai virar um DP estendido, né? É um DP estendido que não vai ter profissionais adaptados e adequados para aquelas funções, né? Então, eu não vou conseguir ter uma função estratégica para o RH. Ele não vai conseguir ajudar o líder, ele não vai conseguir ajudar a empresa. E aí o CEO vai pensar assim, caramba, a minha empresa não cresce, não evolui, por quê? Tem um motivo, né? As pessoas não dão tanto valor ao RH, por isso que estamos aqui hoje contando um pouquinho do RH, o quanto ele é importante. Um pouquinho da história, né? Para uma organização. Isso aí. Uma questão que eu gostaria também de trazer, aí é polêmica, tá, Rai? Eita! O RH tem se colocado bastante em defesa de minorias, diversidade, né? Isso tem um porquê. Né? A gente viveu abusos aí a vida inteira, né? Então, o RH está se posicionando de uma maneira muito mais próxima das questões aí de igualdade, equidade, né? Questões sociais que são válidas, né? Isso. Mas o quanto disso é moda, o quanto disso é propaganda que as empresas fazem, o quanto disso é real. Então, Grace, é um ponto muito importante aqui, me colocando na linha de fogo, né? Hoje em dia, temos diversas etnias, né? Não só de raça, mas também de opções sexuais, enfim. Então, hoje, além de ser um RH inclusivo, também é lei. Verdade. Né? Então, assim, a pessoa hoje já pode usar o seu nome social, é uma grande mudança no RH também, né? Então, eu já posso usar o meu nome social, eu já me vejo por ele, ela, dele ou dele. Então, assim, hoje o RH ele tem que estar junto ali para a pessoa também não sofrer aquele preconceito. Isso. Não é nem o preconceito de apunhalar a pessoa ou ficar perseguindo, mas é um preconceito enraizado no ser humano, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido de olhar para o profissional e não o que ele é de fato. Verdade. Né? Então, o que importa pra gente é um profissional adequado no fit da empresa, independente do tipo de raça, cor, etnia, opção sexual. Isso é indiferente. O que a empresa tem que ver é o tipo de profissional. Ele entrega o trabalho? Isso basta. Eu não posso olhar o tipo de opção da pessoa, ou se ela é nordestina, negra, enfim. Você tem que olhar o profissional. O serviço tem que estar entregue, o produto tem que estar realizado. Isso que deve ser visto pelas organizações. E não o tipo de pessoa que ela é ou deixa de ser na sua vida pessoal. Perfeito, perfeito. E assim, tem uma questão que às vezes, tanto para um lado quanto para o outro, é péssimo, né? Quando no processo seletivo você coloca determinação de cor, de raça, né? Enfim, de um perfil específico para ocupar determinadas vagas, né? Sim. Você tira praticamente do mercado, né? Das pessoas chance, que não né? têm, você tira a chance das pessoas acessarem aquela oportunidade. Exatamente. Mas se isso também está como prioritário, né? Ah, não, só vou trazer uma pessoa para cumprir uma determinada quantidade de vagas, como se fosse a cota, né? Sim. Isso acaba sendo muito prejudicial também na questão de até validar se essa pessoa é competente ou não. De fato. Eu acho que coloca mais aumenta ainda mais o preconceito. Sim, com certeza, porque você está limitando também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante ser dita, porque não é muito dito isso hoje em dia, né? Não é muito estudado, então as pessoas... É muito complicado, porque a gente também faz processo seletivo para os nossos clientes. E aí, você ter que treinar o seu cliente, você RH, treinar o seu cliente para não fazer certo tipo de pergunta, que não vai influenciar, não cabe ali, né? Mas como que você vai pegar uma pessoa de 50 anos atrás, que está acostumada a fazer esse tipo de pergunta, porque trabalhamos com pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, como você vai dizer ali pro cliente menor que você não pode perguntar se a pessoa é casada ou não, se a pessoa tem filho ou não, se a pessoa tem com quem deixar o filho,
Hoje, principalmente para uma mulher, já pensou? Principalmente para uma mulher. Ah, mas você pretende ter filho? Gente. Hoje em dia, você... E como que você lida não só com o seu líder, mas com o líder do seu cliente? É verdade. Então, que situação que a gente fica? Então, nesse sentido, a gente orienta, né, os nossos clientes que tem certas perguntas hoje que não devem ser ditas, porque isso não condiz o profissional que o profissional é. A não ser que ela faça essa pergunta para todos, né? A não ser que sim. Mas mesmo assim, fica aquela pergunta, nossa, para o candidato. Nossa, será que perguntou isso para mim porque eu sou mulher? Ou porque eu sou negra? Ou porque eu sou branca? Enfim, né? Então, certas perguntas nós do RH já não faremos, já não fazemos. Porque não condiz com a... Por que eu vou perguntar para uma pessoa se ela é casada, se ela vai trabalhar no financeiro? Que diferença vai fazer? Não faz diferença. Né? Então, tem perguntas, só que nem todo mundo sabe disso. Por isso que a sua empresa precisa de um RH. Verdade. Né? Aí, ó, quem ainda não tem RH tá atrasadíssimo, né? Tá atrasado, porque na hora que você vai contratar ali, o dono da empresa vai contratar um operacional, ele não vai perguntar, ele vai perguntar onde você mora, fulano? Você mora com quantas pessoas? Você é casado ou não? Vai falar até perguntas inadequadas. Jogo do futebol, qual é o seu time? Seu torce, né? Então, isso não... Mas por quê? Essa pessoa não está capacitada para fazer um treinamento ou para fazer um recrutamento e seleção. Ela não foi instruída, né? Então, por isso a importância de um RH hoje, que as pessoas não levam em consideração esse tema. Rai, para fechar aqui com chave de ouro, Nossa, né? eu gosto de falar, hein? Para fechar com chave de ouro, né? O RH, ele tem um papel cada vez mais fundamental, né? E se a gente puder trazer aí, em poucas palavras, né? A relevância desse departamento dentro das organizações. Gostaria de te ouvir, depois eu faço minhas considerações. Com certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o espaço, né? E a confiança, né? Que é, assim, uma coisa nova para mim também, poder falar um pouquinho desse meu mundo, né? Então, hoje eu posso te dizer, Grace, que o RH, ele é os dois braços da empresa, né? Tem que trabalhar ali junto mesmo com a estratégia, com os CEOs, e não no sentido só, o RH tá me trazendo custo, né? Não. Claro que o RH é um custo, obviamente, falando grosseiramente, né? É um custo, mas ele é um custo que vai trazer um benefício ali na frente. É um investimento. Né? É um investimento, boa. Então, é um investimento. Então, eu acho que hoje, para você conseguir se desenvolver como empresa, o RH é um dos principais mecanismos que você pode utilizar para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira e desenvolvimento da sua própria empresa. Então, hoje, para mim, é um dos setores cruciais para as organizações. Perfeito. Fazendo aí uma continuação das suas palavras, né? Eu menciono sempre que o RH é muito estratégico, gente. Você que ainda não tem RH, tá deixando dinheiro na mesa. Porque ao invés da gente estar focado em fazer o que tem que fazer estrategicamente para que as empresas cresçam, a gente fica preocupado em questões que a gente nem tem habilidade para fazer, né? E por que não ter alguém ajudando a desenvolver liderança e equipes? Né? Então, já existe essa área é o RH, e fica aqui a nossa dica. E finalizando, siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem tudo, né? Então, pode nos seguir para vocês acessarem mais desses conteúdos, porque aqui a gente está só começando. O primeiro tema foi RH, mas ainda não esgotamos os assuntos de RH. Então, nos siga e sejam bem-vindos às nossas plataformas.